Casos em finanças, caso 9, variação cambial e efeitos patrimoniais. Parte 9, questão 9, sua resolução. Considerando então o balanço patrimonial resultante do exercício anterior e reproduzido abaixo, e os critérios de contabilização dos diferentes grupos de contas, reflita sobre diferentes variações cambiais nas contas ativas e passivas. É possível que os ativos e passivos, ambos em dólar, tenham variações cambiais diferentes? Então nós temos esse balanço patrimonial, o caixa em reais igual ao capital da empresa e um ativo em dólar igual a um passivo em dólar. Vejo que há uma igualdade aqui de ativos e de passivos. Ativo em real igual capital em real e um ativo em dólar igual o passivo em dólar. Veja o equilíbrio que há neste balanço patrimonial. No entanto, nós encontramos diferenças por conta de quê? Por conta de diferentes critérios de contabilização. Nós temos aqui, olha, voltando à pergunta, é possível que os ativos e passivos, ambos em dólar, tenham variações cambiais diferentes? Sim, dado que as ordens de venda são contabilizadas considerando-se um dólar que está no futuro e o ACC um dólar que está no presente, no caso, a PETAX do dia do fechamento do balanço. Estes dois dólares são diferentes por conta de dois fatores. O lapso temporal que há entre os dólares. No exemplo, estamos comparando dólares de 11 de janeiro de 2019 e de 6 de janeiro de 2020. Entre um e outro, há o efeito das taxas de juros em reais e em dólar, o que pode ser entendido a partir da seguinte equação. Esta é uma equação de equilíbrio, que teoricamente nós enxergaríamos esse equilíbrio com as cotações do mercado financeiro. O dólar futuro é resultado do dólar spot, ou seja, do dólar à vista, vezes 1 mais o CDI dividido por 1 mais o cupom cambial. O CDI é a taxa de juros em reais da nossa economia e o cupom cambial é uma taxa de juros em dólar dentro da nossa economia, dentro do Brasil. Se a relação entre essas taxas de juros, ou seja, se 1 mais CDI dividido por 1 mais o cupom cambial permanecesse inalterada, ou seja, se essa relação permanecesse inalterada, a variação destes dólares seria a mesma, ou seja, se o dólar presente subisse 10%, o do futuro também subiria 10%. Esta equação se verifica quando as cotações são tomadas, ou teoricamente se verificaria, quando as cotações são tomadas no mesmo instante. Por exemplo, no dia 11 de janeiro às 11h30. Não se pode tomar o spot às 11 horas e o futuro às 11h30. Em outras palavras, a relação se dá entre spot e o futuro, dólares que são negociados no mercado concomitantemente. Dólares que, mantida aquela relação das taxas de juros, ou seja, esta relação aqui em cima, se mexem pelas mesmas variações. Feitas estas considerações, voltemos à pergunta da questão. É possível que os ativos e passivos, ambos em dólar, tenham variações cambiais diferentes? Como visto, o ativo, que é o estoque atrelado ao contrato de exportação, é contabilizado pelo dólar futuro, enquanto o passivo, o ACC, pelo dólar presente. Se o ACC fosse contabilizado pelo dólar spot e não pela PETAX, e se aquela relação entre as taxas de juros, ou seja, 1 mais CDI, dividido por 1 mais cupom cambial, permanecesse inalterada, o ativo e o passivo teriam a mesma variação patrimonial, não trazendo efeitos para o patrimônio líquido da empresa. O que poderia provocar, então, ainda na hipótese de o ACC ser contabilizado pelo spot, ou seja, na hipótese o ACC não é contabilizado pela spot, ou seja, vamos colocar essa hipótese, ainda na hipótese de o ACC ser contabilizado pela spot, variações cambiais diferentes? Nós teríamos variações cambiais diferentes? Resposta, sim, no caso de mudanças nas taxas de juros, mudanças nas curvas de juros. Explicação 2.
Além da mudança nas taxas de juros, um aspecto metodológico pode provocar variações cambiais diferentes nos ativos e passivos. Trata-se do fato de o ACC, neste caso, ser contabilizado pela PETAX e não pelo spot, ou seja, não pelo dólar que está sendo negociado, pelo spot no fechamento. A PETAX, uma taxa de referência, é calculada pelo Banco Central por volta do meio do dia e divulgada por volta das 13h15, enquanto o spot e o futuro continuam sendo cotados e negociados, ou seja, a PETAX para enquanto os outros dois continuam, ou seja, a PETAX para às 13h15 e o spot e o futuro continuam sendo negociados ao longo da tarde. No nosso exemplo, o passivo da empresa ACC para e o ativo, o estoque mais a ordem de venda, ou seja, o contrato de exportação atrelado ao estoque, continua sofrendo variação cambial, variando até o final da sessão, entre 16 e 17 horas. Vejam, então, que nós temos um ativo e um passivo. O seu valor foi determinado no meio do dia e o outro foi determinado no final do dia. Nós temos o quê? Uma diferença, às vezes significativa, entre valor do ativo e valor do passivo. Aqui eu deixo uma pendência. É necessário resgatar as regras contábeis que interpretam fechamento como sendo PETAX. Aqui pode estar o problema. Parece-me que, pela regra, alguns itens devem ser contabilizados pelo dólar de fechamento. E para isto, a PETAX deve ser utilizada. Se realmente for isso, quem disse que a PETAX é dólar de fechamento? Se, quando a PETAX é determinada, o mercado ainda não fechou. O correto não seria usar o spot no fechamento, no final da sessão de mercado, ou seja, no final do dia? Para mim, PETAX é dólar para contratos e não dólar de fechamento. Alunos, este é um ponto a se investigar e a estudar. Com isso, nós terminamos a parte 9, questão 9, daqui a pouco, parte 10, questão 10.